Olá! Esse é mais um vídeo da série Conceitos e Preconceitos e o tema de hoje é planejamento. Quando você escuta a palavra planejamento, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Dá um pause no vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários, então segue em frente para a gente bater um papo sobre esse conceito. Se você já acompanha essa série, você sabe que eu sempre começo pelo conceito do dicionário. Então vamos a ele. Planejamento no dicionário é serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de métodos convenientes. Você precisa realizar alguma coisa e o planejamento é o que te ajuda a se preparar para essa realização. Tipo, você quer comer, você precisa comer. Mas para isso acontecer com a frequência que você gostaria, você precisa se preparar para que essa atividade aconteça. Você precisa pensar se você vai preparar o alimento ou se você vai comprar o alimento pronto. Se você for preparar, você tem que pensar em quais produtos você vai precisar comprar, quais ingredientes que você vai precisar ter em casa. E independente de se você vai cozinhar ou se você vai comprar, você vai precisar pensar se você tem o dinheiro para pagar por essa aquisição do produto ou do serviço de entrega do prato na sua casa. Você mapeia então tudo o que você precisa, você pensa em quem pode te ajudar, que recursos você vai precisar para obter esse resultado que você deseja. E aí só então você coloca em prática. O planejamento te leva a pensar no que você quer realizar, estruturando os passos que você precisa ou os recursos, os materiais que você precisa para alcançar aquilo que você deseja. O tempo, o dinheiro, as pessoas, os materiais, tudo isso é pensado antecipadamente. Quando eu penso sobre o meu primeiro contato com a palavra planejamento ou de onde surgiu o planejamento na minha vida, eu sempre lembro dos planos infalíveis do Cebolinha. Só que ele não era um bom exemplo de planejador, certo? Porque os planos dele não davam muito certo. O resultado nunca era alcançado, ou se era, vinha por tabela sempre alguns resultados indesejados. Mas eu tive outros exemplos, claro. Eu tive os meus pais na compra, por exemplo, do apartamento dos nossos sonhos na minha infância, que representou um esforço de todos nós na família para apoiar esse desejo e para fazer adaptações na nossa rotina, na nossa realidade financeira, inclusive, para que ele fosse viável, para que ele conseguisse se concretizar. Éramos 3 irmãs, todas dormindo no mesmo quarto e a gente queria muito que isso mudasse. E aí todos juntos definimos estratégias para a gente conseguir alcançar esse sonho de ter um apartamento um pouco maior. Dá para imaginar como esse planejamento foi importante para mim naquela época. Mais para frente, o planejamento deu as mãos à rotina para que eu estruturasse um cronograma de estudos e conseguisse lidar bem com os desafios do ginásio e das séries sequentes até o vestibular. Eu sempre gostei de estudar e estudei numa escola particular em Salvador, que era considerada uma escola bem exigente, em que eu tinha provas semanais. Então eu precisava conciliar o estudo para essas provas com os deveres, as tarefas de casa e os trabalhos em grupo. Então era necessário para mim estruturar um plano para que eu conseguisse dar conta de tudo e alcançasse meus objetivos de estar sempre ali acima da média, que era 7 na época, nessa escola. Então eu tinha cronogramas, eu tinha uma rotina, eu estruturei um plano para que eu desse conta de fazer isso tudo funcionar e eu conseguisse me dar bem nas provas. E aí na faculdade eu entrei em contato com o planejamento de projetos em si, com metodologias também de desenvolvimento de sistemas. E aí eu fui vendo que o planejamento era uma dessas etapas. Existia uma estrutura formal para isso, existia um passo a passo que precisava ser seguido para que os projetos tivessem sucesso, para que os sistemas fossem desenvolvidos com o menor número de erros e falhas, para que os requisitos, ou seja, as necessidades do cliente no desenvolvimento de um sistema fossem atendidas no final. Saber que existia uma metodologia para isso me encantou desde o início. E trabalhando no mundo corporativo, eu tive prova da importância do planejamento na realização de projetos de sucesso. Eu trabalhei como gerente de projetos em vários projetos e a maioria deles foi entregue no prazo justamente por conta do planejamento ter sido
feito com critério e com dedicação. Mas não foi só no trabalho, os estudos que o planejamento fez parte da minha vida. Eu planejei meu casamento, eu planejei uma transição de carreira, eu planejei a chegada da minha filha. E toda essa experiência me permite dizer que planejar é super importante, é essencial, eu diria. Mas não resolve todos os problemas. Não te impede de cometer erros, de precisar reajustar a rota, e você precisa saber disso. Precisa saber disso porque eu sei que boa parte dos preconceitos envolvendo planejamento dizem respeito justamente a isso, ao fato de que você investe um tempo para estruturar e pensar nos passos que você vai dar com antecipação, mas isso não garante que o resultado seja sempre positivo ou aquele que você desejava. E essa disparidade entre o esforço que você tem e o resultado que você recebe, como a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, porque o contexto pode mudar, pode gerar uma frustração muito grande e impactar algumas pessoas a ponto delas entenderem que o planejamento é irrelevante. Eu entendo, mas eu não concordo. O planejamento não garante, mas ele reduz sim drasticamente o volume e as possibilidades de falhas acontecerem ou dos impactos no resultado do seu plano serem grandes, significativos e negativos. O plano, na verdade, é um mapa que você elabora para quando você estiver num caminho ou num terreno irregular que você não conhece muito bem, você conseguir se guiar para chegar onde você deseja. Mas nenhum mapa é o retrato fiel da realidade que você vai encontrar. Quando você viaja para algum lugar e você vê um mapa, ou quando você anda pelas ruas da cidade usando um aplicativo de rota, muitas vezes você encontra uma realidade diferente da que está no mapa. E isso é super normal, porque o mapa não é a realidade. Assim como um plano não é a certeza do que você vai encontrar pelo caminho. O que o mapa faz, o que o plano faz, é ajudar você a evitar distrações, a focar nos seus objetivos e a tornar o caminho necessário para você alcançá-los mais claro. Você sai do abstrato do desejo para o semi-concreto, para uma projeção do que é possível esperar daquela realidade que vai se desenrolar pela frente. Mas ele não é a realidade e, como a gente já sabe, o caos acontece e não poupa ninguém. Vou colocar o link para o vídeo do caos em que eu te explico melhor isso e como lidar com esse caos que aparece no seu dia a dia. Outro ponto que é importante falar sobre planejamento é a importância do equilíbrio. O planejamento, ele é uma ferramenta para você alcançar o que você deseja, mas ele não é o fim em si mesmo. Algumas pessoas têm um perfil mais planejador, estratégico e tendem a levar tempo demais nessa etapa de planejamento. Isso também não é legal. Planejamento em excesso é um vilão para a sua produtividade, porque ele pode te tomar um tempo tão grande que quando você coloca aquele projeto no ar, você percebe que o entorno já se alterou, o contexto mudou e aí aquilo tudo que você fez perde o sentido. Você vai ter que ter um retrabalho para ajustar o que você desenvolveu para a nova realidade. É por isso que algumas metodologias de desenvolvimento de projetos e de sistemas começou a trazer uma nova proposta, a metodologia ágil, que é como a gente chama em gestão de projetos, que é uma metodologia que simplifica um pouco a etapa de planejamento e que propõe interações. Elas não retiram o planejamento da proposta, mas elas fazem ciclos menores de entregas mais rápidas para que você valide a sua proposição que foi feita no planejamento. Assim, você coloca no ar, testa, vê se faz sentido e aprende com os erros do que realmente não funcionou, que não tinha sido projetado ou planejado, e aí volta para o planejamento, refaz, reestrutura e lança novamente. E aí vai aumentando o nível de complexidade daquilo que você está desenvolvendo ou do projeto que você está entregando, para que você consiga alcançar o resultado final que você deseja, mas aos pouquinhos, com entregas menores e não você fazendo o planejamento do todo, ficando um tempão nisso e depois quando você coloca o todo no ar, você percebe que algumas partes não funcionaram muito bem, não se encaixaram com a nova realidade que se apresenta. Já falei aqui algumas vezes, o equilíbrio é a chave.
é você encontrar um meio termo, alguma coisa entre o planejar demais e o não planejar nada, que faça sentido para a sua realidade pessoal. Já deu para perceber, acompanhando o Avesso do Caos por aqui, que a organização e produtividade não é uma ciência exata. Ela varia e precisa ser adaptada para a realidade e contexto de cada pessoa. Bom, se deixar eu fico aqui falando horas sobre planejamento, porque eu trabalhei mais de 12 anos da minha vida como gerente de projetos e trabalhando justamente com o planejamento de cronogramas, de entregas, gerenciando equipes. Então eu vou acabar puxando muito para esse lado. Então eu vou encerrar esse vídeo e eu espero que o nosso papo aqui tenha te ajudado a perceber a importância do planejamento, a entender que ele também precisa ser olhado com cautela e que ele precisa ser visto como uma ferramenta que te ajuda a alcançar seus objetivos e manter e estruturar a sua rotina. Se você precisar de ajuda para planejar alguma coisa aí na sua vida ou no seu negócio, pode contar comigo. Vou colocar de novo os links das consultorias online aqui embaixo para você saber mais. Fica à vontade para usar os comentários para a gente continuar essa conversa. Curte, compartilha e me ajuda a espalhar o planejamento, a organização e a produtividade por aí. Nos vemos no próximo vídeo.